Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre censura da internet. A gente tem uma notícia que pode parecer boa, mas não é tão boa assim no final das contas. Olha só. Governo desiste de enviar projeto para redes sociais e mandará para o Congresso apenas texto de regulamentação econômica que mira Big Techs. Então, o que o Lula está dizendo? O Lula tinha aquela expectativa de jogar mais coisa de censura na internet, coisa e tal, mas ele desistiu em face da Lei Felca. A Lei Felca foi sancionada hoje e já vai valer em 6 meses já, aliás, né, porque ela foi aprovada para valer daqui a 1 ano, mas o Lula adiantou para daqui a 6 meses por conta de justamente de ter acesso a essa lei Felca antes das eleições, né, para censurar as pessoas antes das eleições, um absurdo isso daqui, mas enfim. Então, ele desistiu de mandar outras leis, né? É verdade que a outra lei que o Lula estava planejando era pior ainda. Tinha negócio de suspender a internet no país, tinha um monte de punições absurdas e não sei o que lá, que não fazem sentido nenhum, né? Mas a Lei Felca é muito ruim no final das contas. Ela ajuda o Alexandre de Moraes naquela coisa dele de exigir que a empresa tenha escritório no Brasil. Agora, com a sanção da Lei Felca, acabou aquele negócio. Eu falava até aqui. Não existe, e não existe mesmo, nada na legislação brasileira que diga que Big Techs, que empresas de mídia social têm que ter escritório no Brasil. Em lugar nenhum dizia isso. Agora diz. Agora na Lei Felca tem essa previsão. Infelizmente, estamos nesse buraco e vai ter censura pra caramba por aí. Vamos entender esse caso aqui, porque tem um lado positivo, né? Porque a lei que o Lula queria passar era pior ainda. Mas essa lei que ele queria passar, que era pior ainda, não iria passar no Congresso de qualquer forma. A Lei Felca só passou porque o Hugo Mota tratorou a parada. Vocês lembram como é que foi a aprovação da Lei Felca, né? Não tinha voto, ninguém quis assinar, ninguém teve nada. O Hugo Mota sozinho aprovou esta porcaria que vai assustar o Brasil por décadas e décadas, vai atrasar o Brasil por décadas e décadas, em nome de uma proteção que não vai proteger jovem nenhum, não vai proteger criança nenhuma. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mestre Yoda para presidente. Apertem os cintos, o arcabouço sumiu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi aprovada a Lei Felca. O Lula chegou à conclusão que a Lei Felca é suficiente para regulamentar a internet. E é. Porque o que eles chamam de regulamentar a internet? Não é regulamentar de verdade. O que eles querem é um gancho para poder punir empresas de Big Tech se elas não obedecerem ao governo. É poder dizer para a empresa de Big Tech, olha só, eu quero que você tire o canal Ancapsu do ar. E aí se ela fala assim, mas eu não quero tirar a cápsula porque não tem nada de errado com ele. Mas se você não fizer isso, eu vou pegar esse caso aqui, ó, que tem pornografia no seu site, coisa e tal, e aí de acordo com o ECA, de acordo com a Lei Felca, eu posso te multar em não sei quantos milhões, eu não sei o que lá, e aí pronto, que a Big Tech vai falar, não, então cancela, então pronto, acabou. Ou seja, esse é o problema, né? Ela já dá um gancho que o governo precisa para extorquir as Big Techs e forçar elas a fazer medidas de censura absurda, né? E detalhe, aí você vai falar assim, poxa, Peter, mas você não está preocupado com as crianças, com a adultização e coisa e tal? Meu amigo, a adultização está sendo perseguida pela polícia, e a polícia já identificou todo mundo, aí já prendeu um monte de gente que estava fazendo esse negócio de adultização. E não precisa de regulamentação para isso, e essa regulamentação não vai ajudar em nada. A gente já falou aqui sobre essa Lei Felca, é uma lei terrível, não ajuda em nada, prejudica um monte de coisa em jogos, negócio de loot box e não sei o que lá, misturaram um monte de coisa que eles acham que é perigoso, que é ruim, não sei o que lá, e vai prejudicar todo mundo no final das contas, né? Então, assim, a notícia positiva é que o governo tinha uma outra proposta que ele estava fazendo e coisa e tal, e desistiu de mandar. Isso é positivo, beleza, excelente, ótimo, né? Mas essa outra proposta eles não ia passar de qualquer forma. É o que eu falei para vocês. O Lula teve uma janela para aprovar a regulamentação de Big Techs lá no início do governo dele, em 2023. Não conseguiu aprovar. Tanto que a própria Lei Felca teve que ser tratorada. Foi tratorada, meu amigo. Aquilo ali é um absurdo. Isso tem que cair, cara. Não é possível que essa lei vai ficar valendo no Brasil. Eu tenho fé que em algum momento o Congresso vai fazer alguma coisa para acabar com isso. Talvez não no governo Lula, mas no próximo governo de direita tem que acabar com essa Lei Felca. É um absurdo essa lei, né? Enfim, o governo desistiu de enviar projeto para as redes sociais e mandará ao Congresso apenas uma regulamentação econômica para as Big Techs. Não, tem mais coisa aqui também. Tem mais coisa. A gente vai ver aqui o que tem. Aqui, ó. Lula sanciona a Lei Felca contra a adultização de crianças na internet. Estão chamando de ECA digital. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
E da mesma forma, o ECA normal, o ECA digital também é uma porcaria que não protege criança nenhuma de nada, né? É só usado para fazer isso daqui, né? Usado para perseguir pessoas, né? Bom, a lei é essa daqui. A gente já falou sobre essa lei Felca quando ela foi aprovada pelo Congresso, então não tem muito o que falar, muito o que acrescentar aqui. O pior ponto dela, como eu falei, é o fato de que você tem que se identificar para sites que tenham conteúdo maior de 18 anos. Então quem for ver pornografia agora vai ter que fazer um escândalo do rosto para provar que tem mais de 18 anos. O que eu tenho certeza que as pessoas não vão gostar, vão acabar aprendendo a usar contornos, né? Vai acontecer aqui no Brasil o que aconteceu na Inglaterra. Todo mundo aprendendo a usar VPN, a usar proxy reverso, DNS spoofing, né? Para aprender a contornar esse mecanismo. Mas enfim, é o que o Lula quis aprovar aqui e aprovaram, né? E o que tem de ruim nessa lei, além disso, né? Isso é muito ruim. Tem um monte de coisa ruim aqui, né? É lógico, ninguém é a favor de adultização, a favor das crianças terem acesso a essas coisas. O ponto todo é que isso aqui não resolve esse problema. É o caso clássico daquilo que eu falo. A lei que atrapalha todos os usuários honestos da internet na expectativa de resolver um problema, só que não resolve o problema. Então atrapalha todo mundo e não resolve o problema que se propõe a resolver, porque continua sendo muito fácil para quem quer burlar o mecanismo, burlar esse mecanismo, né? Outras coisas ruins aqui, coloca a ANPD, a Autoridade de Proteção de Dados, que foi recém-criada pelo governo Lula e, portanto, povoada com petistas, para fazer essa verificação. Então eles que vão ficar responsáveis por isso. É uma agência novinha, surgida do zero, né? Olha o custo que vai ter isso aqui, ó. A ANPD vira agência e ganha 200 cargos de especialistas em regulamentação de proteção de dados. Virou uma agência, o que significa que tem autonomia. Então as pessoas que foram empossadas pelo Lula agora não vão ser substituídas quando entrar o próximo presidente, entendeu? Entendeu qual é a jogadinha dessa parada? Pois é, exatamente. Você vai ficar um punhado de esquerdista nessa agência aí que só imagina o quanto de dor de cabeça que isso vai dar, né? Enfim, então eu não vou falar sobre isso, as coisas ruins da lei. No final, o que tem de mudança aqui é uma coisa bastante curiosa, que é isso daqui, olha só. O Lula editou uma medida provisória, a 1319, que muda aqui, ó, essa lei entra em vigor 6 meses após a data da sua publicação. Eu entendo que isso aqui é inconstitucional, tá? Porque o Congresso aprovou a lei, o artigo 41 dizia, esta lei entra em vigor 1 ano após a data da sua publicação. Era o artigo 41. O Lula vetou o artigo 41 e fez uma medida provisória para alterar, incluir o artigo 41A, dizendo que ela entra em vigor 6 meses após a data da sua publicação. Isso daqui viola o princípio de que não pode ter veto de palavra numa lei. O Lula pode vetar uma coisa inteiro ou não pode vetar nada. Ele não pode, entendeu? Ele não pode vir aqui e vetar essa palavra de um artigo. Ele pode vetar o artigo 40 inteiro ou não vetar o artigo 40 inteiro. Ele não pode vetar parágrafos ou pedaços da lei. E aqui o que ele fez foi literalmente isso. Ah, mas ele não fez literalmente vetar uma coisa. Não fez literalmente vetar uma coisa, mas ele colocou as duas coisas aqui, né? Vamos ver se o Congresso vai aprovar essa MP e não vai derrubar esse veto. Eu acho que o Congresso deveria derrubar esse veto. Por que o Lula fez isso? Porque daí a lei Felca vai entrar em vigor daqui a 6 meses. Nós estamos em setembro agora, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em março entra em vigor a lei Felca, antes das eleições. Lembra, o grande objetivo da lei Felca, como qualquer objetivo de censura, é ser usado em eleição para calar a oposição. O Lula já vai ter agora o ganchinho que ele pode puxar as big techs e mandar derrubar a conta de um monte de gente, mandar derrubar a postagem de um monte de gente, justamente por conta dessa previsão da lei Felca, que já vai estar funcionando em março. Se não fosse isso, só começaria a funcionar em setembro do ano que vem, já às vésperas da eleição. Ou seja, não teria efeito para a eleição propriamente dita. Então essa foi a mudança que o Lula fez aqui nessa medida provisória, que é só isso. Essa lei entra em vigor 6 meses após a data da sua publicação. Um absurdo isso daqui, um atropelo ao Congresso, e lembra, isso daqui é uma coisa que exige preparação das Big Techs. Lá na Inglaterra está dando uma confusão danada esse negócio, que tem uma medida de autenticação também absurda, né? E não foi só isso, tá? Ele também fez uma outra medida provisória, essa 1318 aqui, em que ele fez a questão do... como é que é o nome do negócio? REPES, que é a ideia de fazer data center aqui no Brasil, né?
O Lula está querendo fazer muito data center aqui no Brasil. Por quê? De onde é que vem essa lógica? Não tem lógica nenhuma fazer data center no Brasil, porque no Brasil data center usa muita energia elétrica e energia elétrica no Brasil custa caro pra caramba. Essa coisa vem toda da cooperação entre Brasil e China. A China é sancionada pelo Trump, a China quer criar os data centers aqui no Brasil para aí poder importar as coisas do Trump, as coisas dos Estados Unidos sem embaraço, né? E aí é essa a ideia, ou seja, o Brasil ficaria como o porta-data center da China. Veja, não é uma coisa ruim, tá? Ou seja, isso aqui, no final das contas, isso aqui é diminuição de imposto para importação de empresas, né? Só que quem vai usar isso daqui vai ser só a China. E não é à toa que os Estados Unidos já está vetando venda de placas de inteligência artificial aqui para o Brasil. Está vetando, eu falei para vocês. Um monte de gente me procurou depois daquele meu vídeo falando, olha, está vetando mesmo, que eu tentei comprar e não consegui, coisa e tal. Só que ninguém quer botar o rosto e mostrar a cartinha que recebeu. Então eu não vou falar mais sobre isso. Mas saibam que sim, está vetando compra de tecnologia aqui pelo Brasil por conta das empresas chinesas que estão fazendo esse truquezinho aqui de vir para cá para usar esse produto aqui do Lula, né? Mas, de qualquer forma, para o Brasil é bom isso aqui, não é ruim, tá? Vai vir as empresas chinesas para cá, só a intenção, no final das contas, é que é ruim, né? E aqui é redução de imposto. Então, aqui, ó, essas empresas que vão vir para cá não vão pagar o PIS, PASEP e COFINS, não vou pagar o IPI, não vou pagar o imposto de importação, então redução de imposto é sempre positivo, eu sempre sou a favor, então por mais que a intenção por trás seja uma merda, a ação é positiva. Se tem redução de imposto, eu aprovo, né? O Lula falou sobre isso aqui, ó. Lula assina projeto que... Não, desculpa, não é esse aqui, ó. Lula manda recado a Trump e diz que não há veto para empresas dos Estados Unidos se elas cumprirem a legislação. Pior que agora ele pode falar isso, porque agora tem a legislação, né? Até aqui era uma merda, porque eles falavam não, que as empresas, as big techs têm que cumprir a lei do Brasil, só que não tinha lei de regulamentação da internet. Ou melhor, tinha, era o código, o Marco Civil da Internet. Então agora tem a lei FELCA é uma merda, né? Então, infelizmente, agora a gente está nessa merda aqui. Esperem muitos atrasos aqui no Brasil, muita perseguição, muito canal caindo, muito vídeo caindo, a tendência daqui para frente é só piorar. E quando chegar no que vem, meu amigo, se segurem, ano que vem tem eleição, né? Então, ou seja, pode parecer uma coisa positiva, o Lula querer, não vai mais fazer regulamentação das redes sociais, ótimo, excelente, mas na prática não quer dizer muita coisa. Ele está usando a lei do FELCA para fazer essa regulamentação e coisa e tal através da NPD. Vai criar um monte de cargo efetivo, de especialista, não sei o que lá, 44 cargos comissionados, né? E rapaz, eu vou te falar, vai ser uma festa para petista, e vai encher de petista. E aí vai ser uma empresa que vai ter, uma agência que vai ter autonomia, então não pode ser demitido pelo próximo presidente. Meu amigo, não é brincadeira não, caímos na merda, essa coisa do FELCA foi realmente terrível, né? Caímos nesse truquezinho do pessoal. Quer dizer, caímos não, né? Hugo Mota é que tratorou, porque no final das contas, tudo isso que eles fizeram não ia adiantar de nada se não fosse a tratorada do Hugo Mota. Um absurdo isso. Agora, tem um outro lado positivo nessa história. Já que o próprio governo Lula está encarando que a lei FELCA já é a regulamentação das redes sociais que seria necessária, seria o caso, talvez, de algum pessoal do Congresso reforçar que isso já é a regulamentação. Então lembra que aquela decisão de censura do STF, aquela decisão absurda que o STF tomou de regulamentar as redes sociais, ela só valeria enquanto não houvesse regulamentação do Congresso? Pois bem, a gente já tem a Lei FELCA. A Lei FELCA foi a lei feita de regulamentação das redes sociais, feita pelo governo, e o próprio governo Lula admite, porque não está querendo regulamentar mais nada. A Lei FELCA já está valendo. Podia derrubar aquela decisão. Aquela decisão é pior do que a Lei FELCA. Vamos ver se a gente tem alguma forma de fazer isso. O problema disso é que se você fizer um pedido ao STF para fazer um entendimento, né, para entender isso daí, arrisca o STF falar que não tem nada a ver, não. Mas essa lei aí não valeu ainda, ainda continua valendo a nossa decisão. Tem que ser uma regulamentação pior do que a nossa para poder valer. A verdade é essa, vai ser esse tipo de coisa. Mas eu tenho expectativa que no futuro isso acabe caindo, né? Enfim, não é fácil isso. Enfim, realmente o FELCA conseguiu ferrar todos nós.